Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o dia? Vão entrando aí, vão dando aquele boa noite, irmãos. Tô precisando cortar cabelo, hein? Como é que faz, hein? Será que o rapaz vem em casa, hein? Tá brabo aqui. Mas vamos lá, vamos que vamos, né? Pelo menos tem cabelo ainda. Bom dia para todo mundo, vou esperar o pessoal entrar aí. Vai compartilhando o vídeo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Mirovaldo, Jéssica. Vai compartilhando o vídeo aí, gente. A gente precisa compartilhar para a gente atingir o máximo de pessoas. Boa noite, Alessandro, Luciana. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá ok? Já já a gente vai começar aqui a compartilhar a palavra de Deus. Eu senti a necessidade de a gente estar mais próximo ainda, em um tempo assim diário e sistemático, né? E para a gente estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu acho que vale a pena a gente aqui aproveitar, né, o tempo. Deixa eu mexer aqui. Opa, melhorou. Aí eu vi aqui, saudade de ouvir pessoalmente. Ô, Elvira, daqui uns dias, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, Josiane, Valdeci, boa noite, Edenilce, Zaqueu, né? Saudade do povo lá da roça, lá dos cultos, né? Lá toda quinta-feira, tá bom? Mas vamos que vamos, irmãos, vamos que vamos. A gente não pode perder o ânimo, a gente tem que se animar. Então Deus abençoe todo mundo aí que vai entrando, vai dando seu alô, vai compartilhando o vídeo para a gente estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que alimenta a nossa vida, a palavra de Deus que alimenta o nosso coração. Tá joia? Deixa eu deixar aqui, eu vou deixar o meu aqui aberto no computador, porque aí, é isso aí, Léo, beleza, bacana, boa noite, Késia, né? Abração para você, Selma e João, graça e paz a todos, a todo mundo aí, tá bom? Se eu responder alguma pergunta, assim por escrito, eu vou responder na página da igreja. Vou esperar aí mais 2 minutinhos, o pessoal entrar aí e a gente iniciar um estudo sistemático. Toda noite eu vou estar aqui. Independente se eu tiver, por exemplo, na sexta-feira, nós temos a live à meia-noite, eu estarei aqui às 7h30, às 7 horas. No culto de quarta-feira vai ser às 7h30, tá bom? Nós vamos estar lá, aí em vez de ser às 7, vai ser às 19h30, tá bom? De segunda a sexta-feira. Então, mesmo que eu faça as lives em outros horários, nós vamos estar aqui juntos estudando a palavra de Deus, um estudo sistemático. E eu vou começar e até rememorar alguns estudos que eu já dei, outros novos que eu vou dar. O que eu vou fazer? Eu vou adequar a esse tempo agora que a gente está vivendo. Então trazemos os estudos aí. Sônia, boa noite. Luciana, boa noite. Tá ok? Vamos lá então, gente. Pega a sua Bíblia em casa e abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar esse texto, carta de Paulo aos Efésios. E vamos começar do início. Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2 da carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá então ler aqui esse texto fantástico para a nossa vida, para o nosso coração, tá bom? A Leia e o Hamilton colocou algo fantástico aqui. Que bênção serão esses estudos, infinitamente melhor do que os noticiários do coronavírus. Né, gente? Não tá fácil, qualquer hora que você liga a televisão é só isso, só isso, só isso. Eu sei que a gente tem que se manter informado, eu entendo, mas é muita informação na nossa cabeça.
a respeito disso, tá ok? Vamos lá então começar, gente? Vamos lá ler aqui Efésios capítulo 1, e eu quero ler os versículos 1 e 2. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, presta atenção, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite aqui ao Jesus Alves, né? Deixa eu ver aqui da onde é o que eu estou imaginando. Deixa eu só ver quem é aqui. Também a Clenilza mandando o seu boa noite. Então Deus abençoe a sua vida, Clenilza, e que, né, o Zé Carlos também. E o filho é isso mesmo, Jesus lá de Cacilândia, o pessoal de Cacilândia nos acompanhando aí, né? Vamos aqui, irmãos, estudar então a palavra de Deus, né? Carta de Paulo aos Efésios. Antes da gente entrar no estudo em si, aqui no texto, a gente precisa, ainda que de forma resumida, nós precisamos fazer algumas considerações iniciais para nos ajudar melhor. Qual foi o objetivo de Paulo ao escrever, né, essa carta, né? Primeiro, a respeito da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Era uma cidade muito influente na economia, era uma cidade muito influente na política, tanto que o Império Romano, quando olhava para a cidade de Éfeso, havia com muito respeito. Éfeso era uma cidade portuária, tinha um porto em Éfeso. E pelo fato de ter esse porto lá em Éfeso, uma coisa muito interessante, vinha muita gente de fora, né? Os barcos ancoravam ali, então vinham os marinheiros, vinha todo mundo, aquela coisa, né? E se tornou uma cidade muito promíscua. A prostituição era muito grande naquela região, era uma cidade depravada, porque pessoas que vinham do mundo inteiro, com os seus costumes, e alguns costumes nem tão bons assim, enchiam então a cidade, né? Então, era uma cidade importante, uma cidade portuária, que vinha e afluíam gente do mundo inteiro para lá, e algo interessante, né? A prostituição era muito grande naquela região. Era uma região muito depravada. E no meio dessa cidade tão depravada, tão promíscua, o que acontece? Deus vai lá e planta a sua igreja para ser luz naquele lugar. Então, já uma lição inicial aqui. Toda igreja que está numa cidade, ela é plantada por Deus. Quem foi que começou o trabalho da Igreja Presbiteriana Independente Nova Resende? Foi a família fulano de tal. Quem foi que começou o trabalho da Batista? Foi a família fulano de tal. As famílias iniciaram, mas quem plantou a igreja em qualquer cidade para ser luz dessa cidade é o próprio Deus. Quando a igreja de Éfeso foi plantada, nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que Paulo teve uma participação muito importante na fundação daquela igreja, quando Paulo voltou para evangelizar a Ásia Menor. A igreja de Éfeso tornou-se uma base missionária. Outra lição importante que todas as igrejas têm que ter no coração. Toda a igreja se tornar bases missionárias. Bases que abençoam a obra missionária de Deus, bases que lançam missionários, que ajudam missionários, que sustentam missionários, né? Então, essas informações, a cidade dificílima, a igreja plantada por Deus para ser luz naquela cidade.
E qual o objetivo principal de Paulo ao escrever essa carta? Era mostrar para a igreja e através da igreja a obra redentora de Jesus, né, revelada na sua igreja. A igreja seria a portadora da mensagem de redenção para a cidade de Éfeso. Então, uma outra lição, toda a igreja ela é portadora da mensagem de Deus para o mundo. Nós aqui em Nova Resende, você aí na sua cidade, né, você como igreja de Jesus, você é portador, portadora da mensagem da redenção. E cabe-nos, cabe a cada um de nós essa responsabilidade de falarmos do Evangelho de Jesus, né? Essa carta escrita por Paulo, ela é chamada pelos comentaristas mais respeitados como uma carta circular. Ou seja, embora ela tenha sido escrita especialmente para Éfeso, era uma carta que deveria ser lida nas igrejas. Todas as igrejas receberiam também essa carta que foi escrita lá para a igreja de Éfeso, tá ok? Então, são as informações iniciais para a gente entender bem, para a gente compreender bem o contexto da cidade, da igreja e do porquê essa carta foi escrita. Então, vamos lá então para o texto. Nós vamos começar aqui os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, que são o chamado do apóstolo Paulo, né? É o chamado, na verdade, a apresentação pessoal do apóstolo Paulo, mas são 2 versículos, ainda que pequenos, que falam do chamado de Deus em Cristo aos pecadores. Quem chama, quem converte, quem transforma, quem regenera é Deus. Eu não converto ninguém, eu não mudo ninguém. O que eu faço, o meu papel é levar a mensagem, é levar a palavra. Mas quem faz a obra é Deus. Então Paulo aqui, ele começa a sua carta se apresentando como apóstolo, ou seja, um enviado. A palavra apóstolo, o significado dela é enviado. É alguém que foi comissionado por Deus, por uma autoridade superior, no caso Deus, para levar a mensagem do Evangelho. Se você ler a carta de Gálatas, você vai ver ali Paulo defendendo o seu apostolado. Por quê? Muitos começaram a questionar o apóstolo Paulo, porque Paulo não fez parte do primeiro grupo de apóstolos, né? Do grupo de apóstolos, melhor dizendo. Paulo veio posteriormente. E embora Paulo não tivesse vivido com Cristo como os demais apóstolos, o apóstolo Paulo foi comissionado de forma direta, de forma pessoal por Cristo. E o evangelho que Cristo revelou ao apóstolo Paulo em nada era diferente daquilo que os demais apóstolos pregavam. Paulo não acrescentava nada ao seu chamado apostólico, né? Então, o que Paulo faz aqui? Paulo, ele acrescenta algumas informações mostrando que o seu chamado apostólico tinha algumas características. Primeiro, Paulo foi chamado por Cristo. Isso qualificava Paulo como um apóstolo. O encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco foi tão poderoso e tão transformador que lhe revelou a quem ele pertencia. E Paulo fala, eu sou de Cristo. Ele fala, ó, Paulo, apóstolo de Cristo. Então o fato de ele falar, eu sou apóstolo de Cristo, conferia a Paulo uma autoridade necessária para executar a sua missão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu sou de Cristo. Você é de Cristo. Nós somos de Cristo. A Bíblia fala que nós somos comprados por um bom preço
e que devemos glorificar a Deus com os nossos corpos e espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se eu sou povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, eu tenho autoridade de Deus para falar do Evangelho para as pessoas. Nós fomos chamados por Jesus, a semelhança de Paulo. Eu não fui chamado para ser apóstolo como Paulo foi chamado, mas eu fui chamado para ser de Jesus. O Evangelho me resgatou, a graça me encontrou. O Espírito Santo convenceu e converteu o meu coração. Então nós somos chamados por Deus para fazermos a sua obra. Então Paulo coloca que o chamado dele foi o chamado de Cristo. Aí Paulo completa: por vontade de Deus. Um instrumento que transformara Paulo num crente, num cristão e num apóstolo foi a própria vontade de Deus e não a vontade de Paulo. Porque a vontade de Paulo, qual era a vontade de Paulo? Lá em Atos capítulo 9, não narra ali a conversão de Paulo, Saulo de Tarso? O texto diz que Saulo de Tarso inspirava, perigo para a igreja. Olha só que coisa interessante. Qual é o desejo de Paulo? Era perseguir a igreja de Jesus. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Então, dessa forma, a autoridade apostólica de Paulo é resultado da autoridade soberana de Deus em escolher, capacitar e designar os seus servos. Quem escolhe quem? Sou eu que escolho Deus ou Deus é quem me escolhe? A escolha vem de Deus. 1 João 4,19 fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a escolha vem de Deus, é a autoridade soberana de Deus que vem sobre a nossa vida. E essa autoridade que nos escolhe, a vontade de Deus, é a mesma vontade que capacita. E é a mesma vontade que nos leva, que nos designa para fazermos a obra de Deus. Então, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Cristo. Paulo, por vontade de Deus. Aí Paulo fala uma frase impactante. Ele fala assim, deixa eu levantar, irmão, começando a faltar a vista, né? Aos santos que vivem em Éfeso. O que Paulo fala aqui? Depois que Paulo mostra a quem ele pertence, eu pertenço a Jesus. Depois que Paulo mostra por meio do que ele age, Paulo fala, eu ajo, eu faço o ministério de Deus por vontade de Deus. Paulo mostra a sua missão. Qual era a missão de Paulo? Servir ao Senhor através dos santos e dos fiéis. Olha que coisa mais linda! Santos e fiéis em Cristo Jesus. Presta atenção numa coisa, irmãos, que é bom a gente lembrar aqui, de como era a cidade de Éfeso. Lembra que eu falei? Uma cidade importante, portuária, promíscua e depravada. Paulo está dizendo que aquele povo que vivia em Éfeso, o povo de Deus, não se deixou contaminar por aquela cultura depravada, por aquela cultura promíscua. Aquele povo não se deixou levar pela cultura da cidade de Éfeso. Ao contrário, eles se mantiveram santos, fiéis a Deus. Mas uma coisa importante a gente destacar também, a expressão em Cristo. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A expressão em Cristo aqui ela é muito importante. Ela aparece só aqui do capítulo 1, do verso 1 ao 14, ela aparece por 4 vezes, só aqui. Mas se você vai ler aqui as expressões correlatas, no texto, somam
11 vezes. Os efésios, bem como todos os crentes, são santos e fiéis a Deus, não por esforço próprio, mas única e exclusivamente pela ação da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, não há santificação, não há perseverança na fé fora de Jesus, meu querido. Não há. Fora de Jesus, não há. Ser santo e permanecer firme na fé requer estar em Cristo. Requer estar ligado. Cristo, nós somos os ramos da videira verdadeira. Então, olha só que coisa maravilhosa. Aí Paulo continua, vamos aqui para o texto, né? Paulo continua dizendo: graça a vós outros e paz. Tudo que o pecador precisa, tudo que o ser humano sem Deus precisa, é a graça de Deus o salvando do seu estado de miséria e de morte espiritual. Tudo que o ser humano precisa é da graça que salva da morte espiritual, que o livra da própria miséria e da paz, que não é a ausência de problemas, mas a paz aqui que Paulo fala, graça e paz a vós outros, é a reconciliação com Deus. É por isso, irmãos, que afirmamos que a paz entre Deus e o pecador, entre Deus e o ser humano pecador, ela é o resultado da graça de Deus. Se não fosse Deus vindo ao nosso encontro, nós ainda seríamos seus inimigos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só temos paz com Deus se formos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a paz é resultado da graça, a paz é resultado da salvação. Então a gente pode dizer que essas duas palavras resumem a carta. A graça produz paz. Na primeira parte da carta, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, nós temos a doutrina da graça. E na segunda parte da carta, do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos a paz como resultado da graça de Deus. Agora entenda uma coisa, essa paz, como resultado da graça de Deus, ela deve ser sentida e observada em todas as áreas da nossa vida e em todos os relacionamentos. Sabe por quê? Porque ela é resultado da ação de Deus em nós. É Deus que age em minha vida e me traz paz. O que é que Jesus falou? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Jesus fala de uma paz que excede, que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. A paz de Deus excede todo o entendimento, né? Então, a graça, a salvação e a paz como resultado da salvação e da graça, elas vêm única e exclusivamente da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe uma coisa interessante que a gente precisa pensar? Que o mundo de hoje busca algo pelo qual possa pagar, né? É inconcebível para o mundo que alguém nos dê algo totalmente gratuito, sem nenhum merecimento próprio ou sem nenhum interesse por trás. A gente não consegue, o mundo não consegue entender, né? Porque nós trabalhamos por mérito. Eu trabalho e recebo meu salário. Meu salário é o mérito do meu trabalho. Então por isso que é inconcebível para o mundo entender a doutrina da graça. Porque Paulo fala em Efésios capítulo 2, né? Pela graça sois salvos.
Então, e ainda é mais inconcebível para as pessoas receber de graça justamente o contrário que merecíamos. O que significa a palavra graça? Eu não vou dizer. Eu quero que você me responda aí, enquanto eu tomo o meu chimarrão, o que significa a palavra graça? Vamos ver. Quem acertar, primeiro que responder aí, vou dar um livro de presente. Pronto, vamos ver se você não vai responder. O que significa graça? Aquele conceito que a gente sempre explicou na igreja. O que é que significa graça? Primeiro que responder, vai ganhar um livro de presente. Eu não vou sortear. Primeiro que responder. Vamos lá. Não vale pesquisar na internet, não. Você tem que saber, hein? O que significa a palavra graça? Naquela definição, a frasezinha. Né? Vamos lá, gente. É que demora um pouquinho você chegar e você responder. Né? Mas eu vou esperar vocês aí responderem. Né? O Léo respondeu, a vida em Jesus. A palavra graça é vida em Jesus, é claro, mas a Késia ganhou o livro, Clésia. Você tem que ir buscar aqui, deixa eu passar tudo isso aí. A Késia respondeu, a palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, é inconcebível para as pessoas, para o mundo, receber de graça justamente o contrário daquilo que merecíamos. Juliana, a Késia foi mais rápida aqui, né? Tá bom? Então, gente, mas para o mundo é inconcebível receber de graça justamente o contrário que a gente merecia. Graça é o favor imerecido de Deus, ou seja, eu não merecia. Tem muita gente orgulhosa, batendo no peito, achando que merece, porque é o tal. Não! Por isso mesmo é que o mundo não tem paz e vive num desespero constante. Né? Olha só o que um comentarista escreveu aqui sobre esses dois versículos iniciais de Paulo. Ele fala assim, de início Deus, por assim dizer, entra na igreja reunida para adoração e sopra sobre a igreja a sua bênção. Deus permanece com a igreja durante todo o serviço de adoração e em seguida Deus sai. Não da igreja, Deus sai com a igreja para que leve a graça dele para as pessoas lá fora. Né? Então, Deus chama pecadores. Nós somos chamados pela graça de Deus. Irmãos, é motivo de você dizer aí, então se você está feliz por essa notícia, que você é cristão, que você é crente em Jesus, que você é salvo, porque Deus, com a sua graça, te alcançou. Se você concorda com isso, diga aí, escreva aí um glória a Deus bem bonito, tá ok? Diga um glória a Deus aí, para se você concorda comigo, tá bom? Gente, tem várias salas de vídeo aqui, o pessoal está mandando comentário, depois eu vou tentar ler todas elas pra gente aí. Diga aí, gente, escreva aí, glória a Deus, porque a graça me alcançou. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Agora, Deus chama pecadores. É Deus que chama. Ok. Para quê? Isso aí, pessoal. Vai escrevendo um glória a Deus aí, pensando que vai ser aquele primeiro culto, depois que a gente voltar, né, para a igreja. Vamos entrar na igreja dando glória a Deus. Agora, para que Deus chamou? Ah, Deus nos chamou para ser salvo? Sim. Mas para quê? Para que Deus nos chama? Para que Deus chama pecadores? Então vamos lá para o texto. Deus chama pecadores para uma obra específica. É o caso de Paulo, que Paulo foi aqui chamado para ser um apóstolo. E por isso,
a sua autoridade, a sua responsabilidade, a sua credibilidade diante da igreja estavam diretamente ligadas à pessoa de Cristo. E a igreja deveria acatar o apóstolo Paulo como autoridade instituída por Deus. Deveria acreditar nas suas palavras como sendo a palavra de Deus revelada a Paulo e proclamada aos seus corações. Então, Paulo foi chamado por Deus para uma missão específica. E se ele foi chamado por Deus para uma missão específica, Paulo tinha a autoridade de Deus para fazer a missão. Agora, diante de tudo isso, Paulo deveria se portar como enviado de Deus e como tal exercer a sua função. Se ele foi chamado por Deus, se ele recebeu a autoridade de Deus por ter sido chamado por Deus, Paulo deveria exercer esse chamado com temor, com tremor, com responsabilidade diante de Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para mim e para você aqui. Seja qual for o dom que Deus te deu. Pastor, não descobri ainda, você vai descobrir, é só orar e pedir para Deus lhe dar dons e Ele dá. Seja o que foi, para que foi que Deus te chamou. Pastor, eu gosto muito de pregar, já falei isso algumas vezes, eu chego na igreja, fico atento, se eu vejo um preguinho levantado, eu vou lá e prego, eu me sinto tão bem, é o seu chamado. Seja qual for o seu dom, o seu chamado, quando Ele converteu você, empregue esse chamado para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Jesus. Faça tudo que Deus colocou na sua mão com alegria. É muito triste ver cristão, ver crente, quando fica reclamando daquilo para que foi chamado. Ah, é pesado, tá chato, tá enjoado. Não! Faça com alegria no coração. Faça para a glória de Deus. Faça com temor a Deus, apaixonado pelo chamado. Né? Então, Deus nos chamou para algo. Nós temos o chamado geral, para sermos luz do mundo, sal da terra, mas temos os chamados específicos. Por exemplo, no meu caso, Deus me chamou para o pastorado. Eu acredito nisso, eu não duvido disso, desse chamado de Deus para a minha vida. Então, como é que eu tenho que exercer o meu pastorado? Com temor, com tremor, com responsabilidade, com amor, com dedicação, com alegria e por aí vai. Né? Então Deus nos chama para uma missão. Segundo, para que Deus chama os pecadores? Para um viver santo e fiel. Paulo, apóstolo de Jesus, vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Agora trata-se do primeiro, Paulo fala dele e do chamado específico que a gente recebe. Mas aqui, agora trata-se do caso da igreja como um todo. Todos nós aqui. O que está dizendo aqui? Que nós somos separados por Deus e para Deus. E o nosso viver agora não é mais nosso. O meu viver, o teu viver, o nosso viver, agora é para Cristo. Para nós, viver significa estar em Cristo. Lembra que Paulo fala em Filipenses 1:21? Para mim, o viver é Cristo. Se eu morrer é lucro. Mas enquanto eu vivo para Cristo. Nós fomos chamados por Deus. E o nosso viver agora é para Cristo. Nós somos santos por meio de Cristo. E também por Ele nós somos sustentados e por isso nós permanecemos fiéis a Deus. Então, sermos santos e fiéis é algo que Deus espera de nós. É claro que Deus espera. Agora, não nos impõe tamanha responsabilidade sem antes nos capacitar em Cristo. Deus é tão bom, conhece nossas fraquezas, que a nossa fidelidade e a nossa santidade é em Cristo.
É por isso que quando Jesus entra em nossa vida, ele nos resgata do pecado, a Bíblia fala que nós passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e habitando dentro de nós, ele começa a produzir o fruto. Lembra lá em Gálatas 5, 22, 23? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, né? Mansidão, domínio próprio e por aí vai. O Espírito Santo passa a habitar na minha vida e ele começa então a produzir, porque nós somos fracos. Agora, o fato de sermos fracos não é justificativa, não é desculpa para não nos aproximarmos de Deus e vivermos então em santidade. Porque em virtude da nossa união com Cristo, nós agora em Cristo estamos unidos a Cristo. E em virtude dessa união, né, o que o crente recebe? Nós recebemos toda a bênção espiritual. Eu não vou entrar agora no texto inteiro, mas só para você ver o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos unidos com Cristo. E por sermos unidos com Cristo, nós recebemos de Cristo toda a bênção espiritual. Então as bênçãos, né, referentes a esse chamado de Deus na vida, nos mostra o quanto Deus nos ama. Ele chama e Ele nos capacita. Ele chama e Ele nos justifica. Ele chama e Ele coloca o Espírito dentro de nós, o Espírito Santo, para produzir em nós a santificação. Então, Deus chama para uma obra específica. Deus dá dons. Deus chama para que a gente possa viver uma vida santa, uma vida de fidelidade a Deus. Você que talvez está aí, lute, né? E a gente é assim, nessa gangorra, uma hora está bem, uma hora está mal, né? Parece uma montanha russa, né? Busque a graça de Deus na sua vida. O Espírito Santo mora em você, né? Então, agora, terceiro, para que Deus chama os pecadores? Para os pecadores, para nós desfrutarmos de sua graça e de sua paz. Se você desejar escrever no comentários daqui que você tem ouvido, pode ficar à vontade, tá? Depois eu vou ver se eu consigo ler aqui também os comentários, tá ok? Então você pode escrevendo aí. E aí a gente vai lendo depois aqui. Tem muito comentário, tem muitas salas de vídeos abertas aí. Então vamos lá. Para que Deus chama o pecador? Para salvá-lo, para resgatar sua alma, livrar do inferno, tudo isso. Mas também para nós desfrutarmos da sua graça e da sua paz. Lembremos, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus produz a paz que o coração seu, que o meu coração precisa. Eu sei, irmãos, que a gente está vivendo nesse exato momento um tempo de muita turbulência, um tempo de muita dificuldade, um tempo de muita inquietude, inquietação. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz que transcende o momento que a gente está vivendo. Eu também fico preocupado, um pouco angustiado, né, com tudo isso que está vivendo. Mas dentro de mim tem uma paz que o meu entendimento não consegue explicar. Mesmo sabendo de tudo isso, o que eu faço? Eu volto meu olhar para Jesus. Eu volto meu olhar para Deus. Sabedor de que Deus está no controle de todas as coisas e que hoje eu estou reconciliado com Deus, então eu tenho paz. Por quê? O pecado, ele rompeu a comunhão que o pecador tinha com Deus, Adão e Eva. E tal rompimento dessa comunhão produziu o quê?
a inimizade contra Deus. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Mas a Bíblia diz que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, Efésios 2 fala sobre isso, nos reconciliou, Romanos 5 também, nos reconciliou com Cristo, com Deus através de Cristo Jesus. Então, nós temos a paz de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver buscando, você que está me ouvindo aí, se estiver buscando a paz, a parte de Deus, eu vou buscar a paz, eu não preciso de igreja, eu não preciso de fé, não preciso de Deus, não preciso de nada, eu vou alcançar a paz que eu tanto quero. Se você está buscando a paz, a parte de Deus, longe de Deus, eu tenho que lhe dizer que o que você vai conseguir vai ser apenas o desespero e o medo. Não existe paz desassociada da graça de Deus. Porque a paz, a verdadeira paz, consiste em estar na presença de Deus sem medo de ser por Deus fulminado. Isso é possível se eu estiver em Cristo Jesus. Então Deus me chama para desfrutar da paz. Porque eu sou reconciliado com Deus e Deus me dá a paz que me ajuda a suportar tudo que a gente está vivendo nesse período agora de pandemia, de susto, de problemas sociais, da economia que assusta, uma doença que ronda. Nós podemos ter paz com Deus nesse momento. Nós podemos ter paz com Deus nesse exato momento. Algumas implicações bem práticas desse texto como um todo. Primeiro, para você que é cristão, que no momento você não está podendo exercer praticamente talvez o seu ministério, mas será que você já sabe qual o dom e ministério que Deus te deu? Pense aí. Você não foi chamado para ficar sentadinho, né? Olha, a Késia colocou aqui, como diz o cântico, essa paz que eu sinto em minha alma é porque amo ao meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Né? Mas, voltando aqui, você já sabe o dom que Deus te deu? Você não foi chamado para ficar sentado em banco, só lá. Já viu, você encontra um ninho de passarinho, você chega lá, o bichinho abre a boca, né? Está desesperado para comer. Pode ser a mãe dele, pode ser um ser humano que chega, ele abre a boca. Nós não fomos chamados a ficar só abrindo a boca e comendo na igreja. Nós somos chamados para exercer. Então, não descobriu? Busque a Deus. Peça orientação a Deus. Para Deus mostrar o seu chamado, o dom que você tem. Pastor, já sei. Eu sinto no coração que fui chamado para isso, para isso, para isso. Ok. Então, se você foi chamado, sente, você está exercendo esse dom. Está exercendo o teu chamado. Se não, quais os pecados em seu coração precisam ser deixados de vez para você exercer o seu chamado? Eu tenho ouvido muitas pessoas, nossa pastor, não vejo a hora de voltar os nossos cultos, voltar na igreja, bênção, não vejo a hora do primeiro culto. Tem um videozinho que o pessoal fez aí, de um camarada entrando no auditório, agitadão e tal. Aí, ó, esse é o teu pastor quando voltar ao primeiro culto depois do coronavírus. Que bom, que bênção. Mas e aí? Vamos ficar só nisso? Ou eu vou exercer, né, o chamado de Deus na minha vida? Eu não posso ser negligente. Eu não posso ser negligente com o chamado de Deus na minha vida. Segunda implicação, bem prática. Será que você, será que eu, será que nós temos nos portado com santidade, com fidelidade, no meio dessa geração tão perversa que se encontra aí? Será que eu e você temos nos conduzido em santidade diante dessa geração que está aí? Será que a sua santidade e fidelidade para com Deus tem feito diferença no mundo? O pessoal que mora aqui na Nova Resende, a sua vida, o seu testemunho tem sido e marcado a vida das pessoas? Você tem feito diferença onde você está, lá no teu trabalho?
Como é que eles te veem lá como servo de Deus? Como é que eles te veem como um cristão? Será que a sua vida reflete a luz de Jesus? Não é pelo fato de estarmos enfrentando um vírus como esse, um inimigo invisível como esse, e onde está todo mundo assustado, não é pelo fato de estarmos vivendo isso que devemos nos esquecer primeiro do privilégio. É um privilégio ser cristão, porque eu fui resgatado por Deus, mas eu também tenho uma responsabilidade de levar a luz de Jesus para as pessoas, né? Então é necessário olharmos para dentro de nós. Eu creio que esse tempo que a gente está vivendo agora, sabe, gente, é um tempo de reflexão, de aprendizado. De sabermos que a igreja não são as quatro paredes, não é o templo, ainda que seja necessário, ainda que seja uma bênção, mas igreja somos nós somos igrejas ambulantes. Cristãos, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Somos miniaturas de Jesus andando por este mundo. E aí, como é que tem sido? E uma terceira colocação. E aí eu quero falar para aqueles que talvez estejam me ouvindo, que ainda não tiveram experiência de conversão, de salvação, que ainda não tiveram experiência com Cristo, de receber, através da graça de Jesus, a paz que Ele dá. Eu quero falar para você. Até quando você vai ficar procurando neste mundo a paz que só Deus pode te dar? A bebida não te dá essa paz. Uma vez eu estava numa festa de aniversário, e aí sentei-me do lado de uma pessoa e perguntei: e aí, tá gostando da festa, né? Era a festa de aniversário do filho dela, já mais de idade. E ela falou assim: tá bom, mas tá faltando alguma coisa para ficar completo. Tá faltando uma bebidinha aqui pra gente se alegrar. Aí eu olhei e pensei: meu Deus, né? O filho dela super feliz, comendo churrasco, tomando refrigerante, todo mundo ali. Mas se não tiver, a bebida não tem graça. Peraí, a graça não está na bebida. A graça não está no churrasco. A graça não está nas drogas, não está em qualquer coisa. A graça da vida está na graça de Deus. Então até quando você vai ficar procurando neste mundo a paz que só Deus pode te dar, meu querido? Até quando você que está me ouvindo aí, jovem, idoso, idosa, criança, adolescente, né, vai ficar relutando em admitir que sem a graça de Deus você não é nada? Eu não sou nada sem a graça de Deus. Um presente tão caro que dinheiro nenhum neste mundo pode pagar, só pode ser adquirido de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. A graça é presente, a salvação é presente de Deus, gente. Olha que bênção! Mas tem muita gente procurando a graça em lugares, em coisas que não vão te preencher. Tem gente que procura nos relacionamentos sexuais, vive uma vida sexual sem limites, sem freios, e nunca se satisfaz. Busca-se nas drogas, busca-se no dinheiro e tanta coisa, e não preenche o vazio. Há no homem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus, com a sua graça, pode preencher esse vazio. Então, queridos, olha que texto maravilhoso, 2 versículos. Nós ficamos aqui 50 minutos praticamente, falando de 2 versículos iniciais, sobre a graça, sobre a paz, sobre o chamado de Deus. Deus em Cristo chama pecadores como nós para fazerem parte da sua gloriosa igreja. Não tem bênção maior do que essa, né? Olha aqui, a Meire colocou: só Jesus preenche o vazio do homem.
A Weida, lá de Cacilândia, como colocou, é um privilégio ser cristã, porque eu fui resgatada das trevas, aleluia. Olha que bênção, que frase impactante, que coisa linda é sabermos que fomos resgatados. A Bíblia fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Nós estávamos presos no império das trevas. Fomos chamados por Deus. É incrível, eu me empolgo aqui, gente. Né? Eu estou achando que estou na igreja, né? Não tem jeito não. O sangue italiano fala mais alto. Então, nós fomos chamados por Deus. Pecadores destinados, né? Merecedores do inferno, pecadores merecedores da condenação, mas a Bíblia fala que a graça de Deus, a graça se revelou salvadora, né, a cada um de nós. O que você acha disso? O que você acha desse privilégio que nós temos? Você se sente grato a Deus? Uma coisa a gente tem que perguntar. Você se sente grato a Deus? Porque a gente reclama tanto, tá todo mundo preocupado, reclamando, né? Mas pare um pouquinho. Será que você não se sente grato a Deus porque você foi alcançado pela graça de Deus? Eu queria que você escrevesse uma frase, né, aí, e colocasse assim, hashtag, né? Hashtag sou salvo pela graça. Não, essa não, desculpa. Você vai colocar assim, hashtag, né? A irmã Francisca assistindo, você vai colocar lá assim, hashtag, vou escrever aqui, ó, como é que vai ser? Hashtag grato pela graça. Olha só, vou colocar aí, ó. Todo mundo vai escrever essa frase aí, ó. Grato pela graça. Hashtag, o joguinho da velha aí no computador, no celular. Hashtag grato pela graça. Escreve aí pra gente, tá bom? Pra gente compartilhar. E aí você isso aí, ó. Mas vou dar uma dica pra vocês. Escreve, tem que ser tudo junto. Hashtag grato pela graça, tudo emendado. Tudo junto, porque quando alguém clicar, vai cair na frase de isso aí, ó. Grato pela graça. Se você é grato pela graça de Deus, pela salvação de Deus em Cristo Jesus, escreva aí, grato pela graça. Grato e pela graça. Isso aí, igual o Mirovaldo escreveu aqui, ó. Hashtag grato pela graça. Escreve todo mundo aí, ó. Tá bom? Gente, então tem uma boa assistência aqui, muita gente participando, muita gente acompanhando a nossa live. Então hoje nós temos início a uma série de estudos semanais. Nós vamos caminhar em Efésios e depois a gente continua. Vamos estudando aqui a palavra de Deus, né? Depois a gente estuda Gálatas, Colossenses, Filipenses, é uma carta fantástica, a carta de Paulo aos Filipenses. Então nós vamos estudando. Amanhã, que dia é amanhã, gente? Me ajudem aí. Hoje é terça? Isso. Amanhã vai ser às 7h30, o horário do nosso culto, tá bom? Vai ser às 7h30, 19h30, hora de Brasília, tá ok? Tem muita gente escrevendo, escreve aí, ó, hashtag, é o joguinho da velha, grato pela graça, que bênção, tá bom, gente? Olha aí que bacana, né? Isso, o Edivar colocando, Júnior, deixa eu dar um alô aqui, pessoal que deu boa noite, ver se eu consigo, né? Jesus, lá de Cacilândia, Clenilza, Weida, Júnior Barbosa, Paz do Senhor, o Adivar, né? Quem mais aqui? Vamos lá, Josiane, deixa eu fazer para cá. Não, é aqui mesmo. Josiane, Renatinho, né? Elvira, Késia, Regina, Léo, Edenilce, Luciana, Meire, Mirovaldo e Jéssica, Francisca Bueno, aqui, bênção de Deus também, Iracema, né?
bênção de Deus. Claudivina, Deus abençoe, né? A gente aqui, Hamilton e Leia, Danilão, presbítero lá em Cacilândia, Deus abençoe a sua vida. Silvana Valentim, Deus abençoe a sua vida. Alex, esposo da Lu, Deus abençoe a sua vida também, tá bom? Vamos ver aqui. Luciano Alessandro, né? Também. Rose Nogueira, também. A ganhador do livro foi a Kes, hein, gente? Danilo, já falei. Ilma Guinin, lá de Barra de São Francisco, Espírito Santo, né? Foi minha líder de jovem. Meu Jesus, faz tempo, hein, Ilma? Né? Manda um beijão pro Batista aí, gente boa. A Ilma e o Batista foram também responsáveis aí, canais de Deus para minha conversão, isso em 1992, tá bom? Juliana, Deus abençoe, nossa presbítera. Mary Maria, Deus abençoe. Sônia também. Selma, João. Nossa, Mozart, nosso presbítero também assistindo. Já falei. Kátia, Deus abençoe. Muita gente aqui, olha que beleza, hein? Muita gente. Kesi, Deus abençoe. Berenice, Deus abençoe. Ailton e Eliana, Deus abençoe. Olha que beleza, muita gente acompanhando, live muito abençoada. Compartilhe isso aí. Meu tio, Admilson Stefano, lá de Barra de São Francisco, Espírito Santo, irmão da minha mãe. Deus abençoe, tio, que a bênção de Deus esteja aí na sua vida, na vida da tia Creuza, das meninas também, da Gagiane, né? Deus abençoe a vida de cada uma delas aí, tá bom? Que Deus em Cristo esteja com vocês. Pessoal, vamos terminar? Vamos orar? Me deu fome, gente. Como é que faz, hein? Tá dando fome em vocês também? Me deu fome. Eu tô tomando chimarrão. Chimarrão abre apetite. A gente naturalmente já tem apetite. Toma chimarrão, aumenta mais ainda. Meus queridos, minhas queridas. Opa, virou aqui sem querer. Ô, Jesus. Eu fui apertar aqui e virou a câmera, gente. Me perdoa. Obrigado, Meire. Virou para a parede ali, né? Pessoal, vamos orar. Eu vou orar. E aí essa semana inteira, né? Amanhã vai ser 7h30, mas quinta-feira, 19 horas, sexta-feira, 19 horas também, tá ok? E aí sábado, normal, culto de jovens, domingo também, e por aí vai, tá? Gente, já virei a câmera já. A Regina aqui, não, já jantei, não jantei ainda não, Regina. Né? Tá dando fome aqui, tá bom? Vamos orar, gente? Eu queria orar com vocês, né? Quem estiver aí com a família, junta a família aí comigo, e bacana, né? Você está com a gente. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esse tempo tão precioso. E passamos aqui ouvindo, lendo, meditando, estudando a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o teu amor é maravilhoso. Muito obrigado porque o teu amor revelado em Cristo Jesus nos resgatou. Nós fomos tirados das trevas e fomos inseridos no reino do seu amor. Muito obrigado. Abençoe a cada irmão, cada irmã que pôde acompanhar-nos aqui agora. Que o Senhor esteja com eles, sustentando, abençoando, dando graça. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe, nos dê paz. Essa paz que o Senhor já nos deu, mas que essa paz se manifeste agora nesse tempo tão difícil. Oramos mais uma vez, repreendendo esse mal que está aí, abençoando o Senhor, os comerciantes, os trabalhadores, todo o pessoal da área da saúde, abençoando o Senhor, todos que estão lidando na linha de frente, que estão trabalhando, os que ainda não estão. Senhor, dê direção para que façamos o teu querer. Abençoe cada um de nós e nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Tivemos assim, uma participação maravilhosa hoje. Muita gente participando aqui, né?
e para nós isso é uma bênção, tá? A gente poder compartilhar a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando das lives que a gente tem feito. Eu tenho tentado fazer de uma maneira assim bem leve, né? Porque é o que a gente pode fazer agora, levar sempre uma palavra de esperança, tá bom, gente? E que Deus continue abençoando a sua vida. A gente tem se esforçado, eu tenho falado que não tem sido fácil pastorear nesse tempo, porque a gente quer estar junto, eu queria estar aí visitando os irmãos, eu queria estar trabalhando. A igreja não para de trabalhar. A igreja não para de trabalhar, a igreja continua trabalhando, a igreja continua fazendo, é o que a gente pode fazer agora. Então o meu trabalho não para. Pra vocês terem uma ideia, hoje depois do almoço eu sentei aqui 2 da tarde e fui levantar quase 6 horas, né? Porque eu fiz videoconferência com pastores hoje, liguei para vários irmãos através de vídeo, para ver os irmãos. Eu quero ligar para você, combinar um horário. Você pode, pastor, liga para mim amanhã, porque eu quero que você esteja com a sua família. Eu quero ligar por vídeo, né, com a sua família, marido, mulher juntos, filhos, tá bom? Se você mora sozinho, é uma outra história, eu ligo com o maior prazer para você. Mas quem tem família, eu quero ligar, quero orar por você por vídeo, eu quero te ver, estou com saudade de você. Então assim, é um tempo totalmente novo para a gente. Então orem por nós, como eu tenho orado por vocês, tá bom? E em breve nós estaremos juntos. Queridos, queridas, fiquem com Deus. Eu vou disponibilizar esse vídeo também no YouTube, porque tem irmãos que não têm Facebook, então eu vou baixar, colocar no YouTube e colocar também para os irmãos. Deus abençoe a sua vida, que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós. Domingo, irmãos, é domingo de Páscoa, né? Nossa, a gente estava programando teatro, programando tanta coisa, mas domingo estaremos firmes juntos na escola dominical. Então você continue firme, continue nos ajudando na obra de Deus. Eu não tenho falado nesse assunto, porque sempre gera polêmica. O pessoal pega um pedacinho, lá, pastor, mas continue firmes nos dízimos, nas suas ofertas, porque a obra de Deus não para. Você que tem condições, continue, porque nós vamos abençoar muito mais vidas ainda, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 7h30 da noite, no nosso culto. Fiquem todos na paz de Jesus.